Oi pessoal, voltei. Módulo 16, Baixo Império Romano. Tá? Século 3 depois de Cristo, mais ou menos, tem início a crise do Império Romano. Por que a crise? O Império até então teve em alta. De repente acabaram-se as guerras, de repente acabaram as incursões para se conquistar novas terras, novos territórios. Tá? Crise, estaciona-se tudo. Tá? E economicamente começam a aparecer problemas profundos, políticos e militares no Império Romano. Com a diminuição das guerras, das conquistas, né, vem a diminuição de escravos também. Eles começam a ter problema com mão de obra. E para tentar contornar isso, para tentar ajudar, para tentar melhorar, o que o governo faz? Em vez de melhorar, ele faz o quê? Ele aumenta impostos, tá? A produção cai, consequentemente a produção cai porque não tem mais a mão de obra escrava para estar lá trabalhando na lida, tá? Aí o que acontece? E as poucas pessoas que estão nos grandes centros começam a se mandar para o campo. Existe um êxodo urbano, tá? Aí a população sai das grandes cidades e passa a se concentrar aonde? No campo, tá? Por quê? No campo existiam propriedades de senhores, tá? Que lá eles poderiam trabalhar a meia, tá? Produzir a meia para o senhor dono da terra, tá? E ali pagar menos imposto e ainda ter alguma coisa para comer, tá? Então é esse tipo de atitude, esse tipo de ação que dá início ao período feudal. O senhor dono da terra torna-se um senhor feudal futuramente. Por quê? Os caras saem de Roma, saem dos grandes centros, saem da grande cidade, certo? E vai para o campo, porque no campo tem trabalho, no campo tem como ele sobreviver, no campo tem como ele como comer, e tudo aquilo que ele produz, ele reparte com o senhor dono da terra. Ele se torna meeiro, tá? E isso daí são atos e situações precursoras, eles precedem, tá, aos feudos medievais. Então, os caras vão trabalhando e dividindo com o senhor dono da terra, que futuramente, tá, vai ser exercido pelo senhor feudal. Vai ser cobrado, ele vai se tornar um senhor feudal. Tá? É isso que acontece com a expansão, com o êxodo urbano, indo para lá. Tá? Nesse inteirinho acontece o quê? A expansão do cristianismo. Tá? Nessa época, o cristianismo começa a se expandir pelo império. Ele começa a se propagar pelo império, tá? E logo após, e principalmente nessa expansão, logo após, vem o que? Cristo já havia nascido, já tinha andado dentro do Império Romano, já difundido, propagado as suas ideias, propagado os seus mandamentos, tá? O que acontece? Cristo morre. E esse ocorrido, logo esse ocorrido, tudo quando ele morre, quando ele é crucificado, é tudo no período de quem está reinando, é Tibério, tá? E quando Cristo morre, depois que Cristo morre, lá em Jerusalém, que ele é crucificado e tal, o que acontece? Os profetas começam cada um por um lado do mundo a propagar o cristianismo, tá? E São Pedro, ele vai para Roma, fazer isso daí, pregar esses ensinamentos, tá? E ele vai pregar esses ensinamentos para quem? Para a elite? Não. Ele vai pregar esses ensinamentos para quem? Para os pobres e para os escravos, tá? E isso, eles são perseguidos, porque os pobres e os escravos mudam a cabeça, começam a ter os pensamentos cristãos, já não acreditam mais que o imperador é tão poderoso e tão soberano, já não acreditam mais nos deuses gregos, tá? E com isso incomodam quem? O imperador. E os cristãos, e acontece o quê? E os cristãos passam a serem perseguidos. Tá? É aquele período que cristão vai para a arena, jogado aos leões, é aquele período todo. Tá? E quem é que persegue muito esses caras? É César. César joga os caras na arena mesmo para leão comer, para gladiador cortar a cabeça. Então é esse período mesmo, tá? E sendo que vocês vão ver dentro da apostila que outros imperadores não são tão perseguidores quanto César, tá? Aí Diocleciano,
que teve o efeito contrário devido à firmeza e resignação dos cristãos, ele vendo que os cristãos, mesmo sendo perseguidos, atirados na arena, sendo proibidos de fazer os seus encontros, eles permanecem, eles ratificam a sua fé, eles acreditam, eles lutam, eles morrem por isso, e outros atrás, vem. O imperador Diocleciano, no ano de 284, mais ou menos, que ele reinou, que ele foi imperador, ele determina que não vão mais perseguir os cristãos. Ele, diante disso aí, que ele vê que os caras, não adianta perseguir os caras morrem, mas morre um, nasce 10, morre um, nasce 10, e cada vez com mais fé. Então vamos parar de perseguir esses caras, tá? Aí, em 303, o imperador Constantino proíbe a perseguição dos cristãos e dá direito dos caras fazerem o culto, dá liberdade ao culto, tá? Aí, com essa liberdade e essa não perseguição, o que acontece? O cristianismo se expande, cresce, tá? E em 380, o imperador Teodósio proibiu o culto pagão. Aí vira a moeda. Ele proíbe o culto pagão, o culto aos deuses que até então era cultuado, tá? E oficializa o cristianismo como religião do Império Romano, certo? Com uma lei que ele determina lá, que ele faz, que chama-se Tessalônica, tá? Onde os cristãos têm direitos a fazer seu culto e essa religião se torna uma religião oficial de Roma, certo? Então, nessa época, quando ele autoriza, quando ele já dá esse direito, os cristãos, o clero já tinha se estruturado, eles estavam mais ou menos estruturados, eles não estavam tão perdidos, não, tá? Já tinha os presbíteros, tá, que obedeciam aos seus bispos, bispos menores que se ofereciam, que obedeciam aos seus bispos maiores, e tinha um bispo central que vivia em Roma, que esse bispo mais para frente foi outorgado como papa, certo? E o Império Romano vem chegando ao seu fim, e assim ele vai decaindo, vai se tornando decadente. E o fim do Império Romano, ele acontece como? Como ele já não tinha mais um exército forte, ele já não tinha mais tanto dinheiro, ele já não tinha mais aquele controle, aquele poder da sociedade que ele tinha. Então ele começa também, a moeda vira, ele começa a ser invadido. Ele começa a ser invadido por povos bárbaros, tá? Principalmente os germânicos, isso no início já do século V, tá? Visigodos, ostrogodos e outros começam a invadir Roma e o Império Romano sucumbe, certo? Vamos dizer assim, a esses bárbaros que invadem. Mas aí, ao terminar o Império Romano deixa um legado para essa sociedade ocidental até hoje, que são, vamos lá, o direito romano, principalmente na área do direito, na área da sociedade, tá? E a sociedade ocidental absorveu algumas leis que até hoje vigoram nas nossas faculdades, principalmente quem faz faculdade na formação de jurista, né? Quem faz faculdade de direito, ele estuda muito a justiça romana, dentro da época dos romanos, ele estuda essa justiça até os dias de hoje, quem faz o curso de direito. Então, a visão da sociedade hoje, até hoje, é influenciada por códigos de éticas de direito que os romanos deixaram aqui para o Ocidente. Até hoje isso é estudado, tá? Agora, nós temos uns exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, páginas 70 e 71. Aí depois a gente trabalha com eles. Tá legal? Por enquanto é só.